Outro fato curioso, irmãos, é que foram aliciadas 8 testemunhas para deporem contra Jesus. Os testemunhos eram tão contraditórios que Caifás dispensou a oitiva das demais testemunhas e deu a sentença, conforme relata o Evangelho de Mateus, 26, versículo 65, que diz assim: Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia. Mera evasiva, porque os testemunhos eram tão contraditórios que eles precisavam dispensar a oitiva das demais testemunhas. Após isso, também Caifás pega e rasga suas vestes e diz: Blasfemou! Olha, tem um livro aqui maravilhoso que acabou de me chegar, que eu comprei, um achado, né? Esse do juiz aqui, Aincon, que ele foi ministro supremo, da Suprema Corte de Israel. Ele fala muito sobre esse procedimento de rasgar as vestes. Caifás não tinha nada que rasgar a veste, aquilo era um sinal de constritamento, de pesar. Né? E essa atitude de Caifás totalmente indevida, tanto é que nenhum juiz o acompanhou e ninguém rasgou suas vestes. Foram mais sensatos, pelo menos nisso. Olha que coisa interessante que diz Deuteronômio, capítulo 17, versículo 7. A mão das testemunhas será a primeira contra ele, para matá-lo, e depois a mão de todo o povo, assim eliminarás o mal do meio de ti. Olha que fato pitoresco, já que as testemunhas depuseram contra Jesus, por que não lançaram em pedras para matá-lo, e demais o povo, na sequência, porque as testemunhas eram as primeiras a atirar a pedra. Os testemunhos eram tão contraditórios, estava tão explícito isso, que para não alarmar nenhum tipo de alvoroço e confusão ali, eles não adotaram esse procedimento. Os sacerdotes sabiam disso. Isso não ocorreu porque estava explícito ao povo que as testemunhas eram arranjadas. Mas o planejamento da falsidade, da crueldade, do embuste desse povo não acabou ali não, com o depoimento de falsas testemunhas. Tinha um procedimento na lei judaica que se chamava mesite. Era uma espécie de prova forjada. Prova forjada essa que atentava contra alguém que violasse a pureza da religião. Em outras palavras, nada mais, nada menos do que uma cilada judiciária. Essa prova, ela é colhida assim. Você, por trás de uma parede, coloca 2 testemunhas arranjadas e atrai a vítima, o réu, para um corredor onde essas testemunhas possam ouvir algum depoimento de que possa, depois, em juízo, fazer a prova testemunhal. Ou seja, 2 testemunhas escondidas, prontas para ouvir qualquer evidência, qualquer relato, para depois dar o depoimento em juízo, perante o juiz. E para que não fique dúvida, acende-se 2 candeeiros próximo do réu, da vítima, para que se tenha certeza de que é a pessoa que está sendo avaliada, para se ter certeza da sua face. Ato seguinte, a pessoa que atraiu a vítima faz com que ela repita a blasfêmia, e as testemunhas preparadas ali atrás de uma pilastra ouviriam e teriam condições de dar o testemunho e fazer a prova em juízo. Olha que cilada, irmão, olha que cilada judiciária pela qual Jesus teve que passar. Mas, na verdade, houve essa tentativa contra Jesus, mas não deu certo, não funcionou. Jesus não permitiu que isso ocorresse com ele mesmo, porque no embuste, no interrogatório, Jesus simplesmente falou: eu disse abertamente ao mundo a minha doutrina, nada falei em oculto ou às escondidas, por que me perguntas a mim? Está lá no Evangelho de João, capítulo 18, do versículo 20 ao 23. Olha que interessante. Ele diz assim: e Jesus lhe respondeu: eu falei abertamente ao mundo,
Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se ajuntam, e nada disse em oculto. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. Olha que coisa interessante, irmãos. É uma coisa que a Bíblia não relata. Então já tinha ali preparado uma cilada judiciária com duas testemunhas atrás de uma pilastra, esperando Jesus repetir a blasfêmia para eles terem condições de, com duas testemunhas, acusar Jesus de blasfêmia. Meu Deus, Jesus, na sua humanidade, mas sendo Deus, sabia na sua onisciência disso e simplesmente não responde a essa pergunta. Porque olha o versículo anterior, que é o 19, que fala bem assim: e o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Queria o quê? Tinham duas testemunhas ali, preparadas com um candeeiro aceso para enxergar a face da vítima, que era Jesus, para poder dar testemunho de blasfêmia. Mas Jesus, sabendo disso, não responde, e responde conforme o versículo 20 e 21. Eita Deus poderoso! Isso, se fosse trazer para o direito brasileiro hoje, pela súmula 145 do STF, não é permitido, é um flagrante preparado. Não se admite isso. Tem súmula do STF dizendo sobre isso, um procedimento totalmente inválido. Após esses testemunhos totalmente mal sucedidos, Caifás insiste em sentenciar Jesus. Depois de algumas sentenças suas, algumas conversas, algumas palavras, ele profere a sentença dizendo que ele era réu de morte. Não era, totalmente indevida essa sentença, totalmente equivocada. Veja-se mais uma vez o que esse juiz da Suprema Corte de Israel relata nessa obra. Diz assim: uma acusação criminal só pode ser estabelecida pela boca de testemunhas. Testemunhas, está lá em Deuteronômio 19:15. Já que no julgamento de Jesus todas as testemunhas foram recusadas como indignas de fé ou desqualificadas, está lá em Mateus 26, versículos 59 e 60, e a condenação fundou-se apenas na confissão de Jesus, está lá em Marcos 14, 63 e 64, a lei escritural, quer dizer, judaica, não pode ter sido cumprida. O resumo: tudo no julgamento de Jesus parece ter conduzido ao seguinte fato: exterminar Jesus da face da terra como se fosse a pior pessoa do mundo. Esse mesmo juiz relata que o relato de uma testemunha tinha um peso tão grande no direito hebraico que certa vez uma pessoa foi pega em assassinando uma pessoa à facada, mas apenas uma testemunha presenciou o fato. Mesmo tendo a polícia, os oficiais do templo, prendido essa pessoa, identificado o assassinato, inclusive com a própria arma, a faca em punho, nem assim pôde-se condenar essa pessoa que tinha matado uma pessoa a facadas. Tamanho era o rigor e a seriedade e a necessidade de se admitir, a condenação por duas testemunhas. Mas vamos à próxima ilegalidade, que é a sentença proferida pelo sumo sacerdote do grande sinédrio. Primeiramente, que o grande sinédrio, a gente já disse isso, não tinha competência. Existia o pequeno sinédrio, ou seja, as câmaras, as turmas, hoje a gente pode entender assim, dependendo do tribunal, que tinham competência nas cidades menores. A outra coisa foi o veredito proferido no mesmo dia. Tal comportamento não era permitido diante do direito hebraico. A corte tinha que obrigatoriamente adiar o veredito para o dia seguinte. Tanto é que os juízes sequer poderiam se envolver em questões sociais ou familiares. Eles tinham que proceder com profunda reflexão sobre o caso, refletir sobre as provas, sobre os depoimentos, para no outro dia, sim, com uma maturidade, um assentamento das ideias melhor, proferir o seu julgamento. Já dissemos isso, que nos processos cujas penas eram capitais, não se podia sentenciar no mesmo dia.
só se sentenciava no mesmo dia se fosse caso de absolvição. Outra ilegalidade absurda foi o voto unânime. O direito hebraico proclamava que, em caso de votação unânime, o réu deveria ser absolvido. E o relato bíblico fala, todos o consideraram condenado, réu de morte. Julgamento unânime. Isso porque na lei mosaica, um veredito unânime significa dizer que esse réu não teve o seu direito de defesa observado. Olha que coisa interessante. E que poderia ter havido uma conspiração contra o acusado. E não foi exatamente o que aconteceu? Por isso que o veredito unânime ele tinha efeito de absolvição e era inválido. Está lá em Marcos 14:64, né? Que diz: vós ouvistes a blasfêmia, que vos parece? E todos o consideraram culpado de morte. A lei que regia esse procedimento da votação unânime era nada mais, nada menos que uma ordenança do templo, era uma misná do Sinédrio, tá? De número 17a. Gente, aqui vai um parênteses. Eu não estou aqui querendo enaltecer nenhuma instituição e nem denegrir nenhuma instituição, mas a nossa igreja ela tem um viés forte de vida com Deus, princípio bíblico, observância da palavra. Eu te pergunto, o que mais seria do que essa misná, essa ordenação do templo nos dias de hoje, do que dogma denominacional? Para que serve isso? Para matar Jesus. Nós temos que viver a palavra. Claro que nós temos uma instituição, claro que nós temos liderança, claro que nós temos admiração pela nossa liderança, respeito, consideração e tudo mais. Mas essa liderança tem que nos promover em nós o desejo de conhecer a Jesus e não uma regra de uma denominação que naquela época nada mais era do que a ordenança do templo, misná, que nem eles mesmos obedeciam, observavam. Está aí a misná 17.a, veredito unânime, tinha que absolver o réu, evidência de conluio, de embuste contra o condenado, suspeita minimamente. Vamos falar agora sobre a total falta de defesa de Jesus durante o seu julgamento. Jesus não teve ninguém do seu lado para o defender, nem advogado, que era obrigatório, no caso, o sumo sacerdote fazer a invocação, o advogado do próprio Sinédrio. Aliás, no direito penal brasileiro, quando o réu ele é revel, quando o réu ele é foragido, nem assim se admite julgamento sem defesa. Nomeia-se curador, nomeia-se defensor público, advogado dativo, seja lá o que for, mas não se admite julgamento sem defesa. É um princípio básico, elementar de todo e qualquer sistema jurídico. Um jornalista estudioso sobre o assunto relata algo interessantíssimo que vale a pena ler, tal como está transcrito na obra que nós estamos nos baseando para falar sobre isso. Olha que coisa interessante. Ele descreve: não se buscará qualquer testemunha para depor em seu favor. Jesus. O arauto do templo não tinha sido enviado no dia anterior, o tempo mínimo de aviso necessário pela lei para anunciar que todos que quisessem podiam comparecer e, se fosse necessário, prover evidências de depoimentos obtidos antecipadamente. Providência formal alguma fora tomada antes do julgamento. Não foi apregoada no templo qualquer notícia pública, uma exigência nas regras de procedimento do Sinédrio. Olha só a regra do próprio Sinédrio. Meu Deus! Não foi enviada nenhuma notificação escrita a Pilatos para que, se quisesse, enviasse um assessor. Nada. Jesus não teve direito a absolutamente nada.
Nada, nada, nada. Nem para dar, nem que eles estivessem em conluio, os romanos com os judeus, com essa turma toda, para pelo menos dar um mínimo de aparência, de legalidade. Nem isso, nem isso, nem isso. É bem verdade que alguns relatam que Jesus teria abdicado do seu direito de defesa, mas outras pessoas dizem que ele foi totalmente tolhido do seu direito de defesa. Sabemos que profeticamente Jesus ia para a cruz, né? Mas nós estamos aqui analisando o aspecto histórico, na verdade o aspecto técnico, né? Não estamos analisando o aspecto político nem o aspecto histórico, mas o aspecto técnico e jurídico. Jesus julgado sem direito de defesa, tudo isso orquestrado por Anás e Caifás. E olha só, as principais acusações contra Jesus, violação de Shabat, falso profeta. Olha, nenhuma dessas acusações ocorreram. É interessante a gente enfatizar isso para ver o nível do crime, da violência que foi praticada contra Jesus. Veja só, a Misná, o tratado Shabat, na verdade, disciplinava as principais atividades proibidas durante o Shabat. Tá lá, arar, semear, colher, fazer feixes, e aí daí para lá. Essas são as principais atividades, 40 menos uma. Olha o rigor desse povo, né? 40 menos uma, é para não errar. E aí você pega aquela passagem dos evangelhos, onde tem os seus discípulos colhendo espiga de milho no dia de sábado. Aí você fala, mas não violou o Shabat? Mas veja só o que acontece. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 12. Vamos ver. Olha só o que diz. Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a comer espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe, eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse, não tendes lido o que fez Davi quando teve fome? Ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa, misericórdia quer e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. E é aqui que está a ausência de violação do Shabat. O texto da palavra aqui que nós lemos, em momento nenhum mostra Jesus violando isso. Ele mostra Jesus procedendo uma defesa em favor dos seus discípulos. É o que diz o velho brocardo jurídico, né? O que não está nos autos não está no mundo. Dessa acusação, Jesus não poderia ter sido acusado de violar o Shabat. Logo, a gente vê que Jesus não violou a Misná 7.2, porque não se acha nos relatos dos evangelhos nenhum ato de Jesus colhendo espiga em dia de sábado. Ele apenas fez uma defesa em favor dos seus discípulos. Outra coisa, a atitude dos discípulos era amparada pela lei mosaica. Está lá em Deuteronômio, capítulo 23, versículo 25. Veja só. Quando entrares na seara do teu próximo, com a tua mão arrancarás as espigas, porém não porás a foice na seara do teu próximo. Eita religiosidade barata, meu Deus! E o que Jesus fazia então nos dias de sábado? Era curar, era libertar, era salvar. E ainda assim, mesmo que se considerasse que Jesus violou o Shabat, a punição não era a morte. A pena nada mais era do que uma prisão de 7 anos. Jamais morte e morte indigna de cruz. Vamos a outra acusação, a de ser falso profeta, né? A de se intitular profeta. Isso de fato era crime na lei mosaica, porém de difícil tipificação, de difícil consumação. O que se tem na verdade é que esse crime por parte de Jesus não foi consumado. Jesus se viu na dificuldade de ser acusado como falso profeta
a menos que suas profecias não se cumprissem. Ou seja, o falso profeta é aquele que profetiza e a sua profecia não se cumpre. Veja o relato de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 22. Quando o profeta falar em nome do Senhor e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou aquele profeta. Não tenhas temor dele. E Jesus foi condenado antes que as suas profecias se cumprissem. Mas ao longo da sua vida, do seu ministério, as suas profecias foram se cumprindo. Eles tentavam também cumular o crime de falso profeta com o crime de blasfêmia. Veja só a Misná 7.5, o que ela diz. A Misná 7.5 diz que esse crime só se ele só se consuma com o pronunciamento do nome do Senhor em vão. E os evangelhos relatam e deixam claro que em nenhum momento Jesus pronunciou o nome de Deus em vão. Lavé ou Jafé, nem mesmo no interrogatório que sofreu diante de Pilatos e diante do sumo sacerdote. Ou seja, mais uma vez se vê que Jesus não cometeu o crime de blasfêmia. E ele foi provocado por Caifás, perguntando se ele era o filho de Deus. Ele não pronunciou a palavra Deus. Só o sumo sacerdote podia pronunciar essa palavra. Mas que sumo sacerdote é esse também que poderia invocar um nome tão santo, hein? Acho que era o contrário, né? Acho que era essa turma que não podia pronunciar o nome de Deus. Eles tentaram contornar a situação dizendo que a blasfêmia de Jesus não foi por pronunciar o nome de Deus, mas de agir com insolência com o nome de Deus e assim injuriar o nome do Senhor. Mas o problema é que a situação ela não era análoga, não admitia interpretação extensiva, não existia nenhum caso análogo para se referir a uma situação dessa. Ou seja, para se consumar o crime de blasfêmia, teria que ter a intenção, o que a gente chama hoje no direito de dolo. Dolo nada mais é do que intenção e vontade de atingir um resultado, um objetivo. É falar com intenção. Jesus, em tempo algum, usou o nome de Deus e jamais adotou algum comportamento que insinuasse desrespeito ao nome de Deus, injuriar o nome de Deus. E tem mais, ainda que assim fosse, mais uma vez, ordenança do templo, Misná do Sinédrio, a pena era de açoite, se assim se entendesse que Jesus tivesse consumado o crime de blasfêmia. O que é que Jesus foi fazer na cruz, meu Deus? Espiritualmente morrer por mim e por você e passar por toda essa humilhação diante de homens corruptos, injustos. A prisão de Jesus ocorre totalmente de forma violenta. Jesus relata, né? Saíste com um vara-paus a prender um salteador. E olha o que o direito hebraico preconizava numa situação dessa. Está lá em Levítico, capítulo 24, versículo 19. Quando também alguém desfigurar o seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Quem agredisse o preso era sancionado com uma multa de 200 a 400 ciclos. Jesus foi altamente hostilizado e ninguém levantou a bandeira de protesto. Todo mundo ensaiado, ajustado para perseguir Jesus. Jesus foi espancado e cuspido por soldados do templo. Jesus estava com os pés e as mãos amarrados diante daquele interrogatório na casa do sumo sacerdote. Eles tinham a intenção de mostrar a Jesus que eles podiam fazer o que quisessem com ele, mostrar a impotência, a fragilidade de Jesus. Mal sabiam eles quem era Jesus. Alguns historiadores relatam que tal procedimento teve a intenção de ver se Jesus não confessava os seus crimes. Quais crimes? Quais crimes? Aliás, diante de tortura, né, um parênteses, a pessoa relata coisa até que ela não fez, que nunca existiu. Meu Deus, que crueldade, que covardia.
E ainda assim, esse relato histórico não seria suficiente se isso acontecesse, porque o ônus da prova era do Estado, era de Roma, era de Israel, no caso, para os hebreus. Porque a confissão ali não servia como condenação. Porque no caso, teria que se provar que a confissão era livre e espontânea, sem coação. Como que eles iam provar isso? E o sumo sacerdote e todo o povo tentando incriminar Jesus de crime que ele não cometeu. E o absurdo, quem cometeu o crime foi exatamente o sumo sacerdote, porque ele não podia rasgar suas vestes. Veja só o relato do capítulo de Mateus, do capítulo 26, versículo 65. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes, dizendo, blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. A lei mosaica é taxativa quanto ao crime de rasgar vestes. Vamos ver Levítico 21, capítulo 21, versículo 10. E o sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o azeite da unção, e que for consagrado para vestir as vestes, não descobrirá a sua cabeça, nem rasgará as suas vestes. Olha o crime cometido pelo sumo sacerdote. Podiam ter prendido ele ali, né, naquela hora, mediante flagrante delito. Como Caifás foi ingênuo, buscando incriminar Jesus, e ele mesmo foi aquele que cometeu um crime diante de todo o povo. Meu Deus, quanta cegueira, quanto conluio. Será que ninguém viu isso? Irmãos, para fechar esse tópico, vamos ler aqui sucintamente todos os crimes cometidos no julgamento do direito hebraico. Nenhum juiz pode ser aceito se for inimigo do acusado. É suspeição. Deve ser afastado do processo sob pena de injustiça e nulidade. Caifás e todos que se assentaram no Sinédrio naquela noite eram inimigos públicos de Jesus. O julgamento não foi público, foi pela madrugada. E no dia do Sefer, cerimônia judia que mantinha as pessoas em casa celebrando. Jesus foi julgado sem oitiva de testemunhas. A lei mosaica proíbe a acusação mediante traição. Judas traiu Jesus por 30 moedas de pratas, muito provavelmente dadas por Anás. A acusação de blasfêmia era falsa, uma vez que a caracterização de tal crime tipificado na lei não condizia com a conduta de Jesus. Não existia crime de blasfêmia. A lei mosaica proibia a indução dos questionamentos. Havia vedação às perguntas que o condenassem. Aquela pergunta que você já provoca a resposta. Né? Os advogados atualmente, nos dias de hoje, são muitas vezes censurados por juiz. Falam, doutor, sua pergunta está induzindo a resposta. Não pode fazer. O juiz vai e corta. Não houve nenhuma acusação formal protocolada no Sinédrio. Não foi emitida ordem de prisão. Jesus não foi citado da conduta delituosa de que era acusado no ato da prisão. Ninguém, pela lei judaica, podia ser condenado à pena de morte num dia e no mesmo dia ser executado. A lei mosaica específica dizia que quando a vida de um homem estava sob risco, o julgamento não poderia ser efetuado na véspera de um sábado. O presidente do grande conselho, no caso Caifás, não podia proferir voto. Ninguém podia se auto-incriminar. Para haver processo de acusação era necessária a denúncia de 2 testemunhas. A norma de votação preconizava uma remessa de votos para a absolvição e 2 vezes votações para o veredito de condenação. Olha só isso aqui. Ou seja, uma remessa de votos para absolver e 2 remessas de votos para condenar. Observaram isso aqui? Claro que não. A Misná leciona que na existência de votação unânime o resultado será sempre absolvição. Já falamos isso. Não existiu sentença formal contra Jesus. A lei judaica previa pena de morte por lapidação, jamais por crucificação. A lei não permitiu o julgamento de ilícitos penais fora das dependências do templo, numa residência particular. Os membros do tribunal tinham de ser notificados oficialmente,
No julgamento de Jesus, os membros foram convocados com urgência e no meio da noite, e somente os que haviam premeditado a condenação compareceram. As assembleias e as comissões dos tribunais tinham datas oficiais e públicas para julgar, sempre na segunda e na quinta-feira. No julgamento de Jesus foram desrespeitados tais preceitos ocorrendo na sexta-feira. Pois um adendo, foram 19 vícios encontrados no julgamento de Jesus feito pelo Sinédrio. E se um vício apenas seria capaz de anular todo o processo, que se dirá então de 19? E eu encerro aqui com um dito de Rui Barbosa no seu livro, Obras Seletas de Rui Barbosa, de 1953, quando ele fala: a ilegalidade do julgamento noturno, que o direito judaico não admitia nem nos litígios cíveis, que se dirá no criminal, agrava-se então com o escândalo das testemunhas falsas, aliciadas pelo próprio juiz, que na jurisprudência daquele povo era especialmente instituído como primeiro protetor do réu. O juiz, ele tinha a função de proteger o réu e não de fazer conluio com testemunha e com demais do povo para poder incriminar e acusar o réu.